Uma enfermeira é contratada para cuidar de um bilionário em estado vegetativo. Ela fazia várias tarefas, incluindo trocar suas fraldas. Todos riram, mas certo dia, a esposa dele faria algo que surpreenderia a todos antes de ouvir: não esqueça de se inscrever no canal. O som suave e rítmico do monitor cardíaco preenchia o quarto espaçoso da mansão Albuquerque. As cortinas de seda creme filtravam a luz do sol da tarde, criando um ambiente sereno, quase etéreo. No centro do cômodo, uma cama hospitalar de última geração contrastava com a decoração luxuosa. Ali, imóvel, jazia Rodrigo Albuquerque, o magnata da tecnologia que há 6 meses tinha o mundo a seus pés. Marina Ribeiro ajustou o colarinho de seu uniforme branco e respirou fundo antes de entrar no quarto. A jovem enfermeira de 28 anos, recém-formada e cheia de ideais, não podia imaginar que aquele momento mudaria sua vida para sempre. "Boa tarde, Sr. Albuquerque", ela disse suavemente, aproximando-se da cama. Não houve resposta como esperado. Os olhos de Rodrigo permaneceram fechados, seu rosto, outrora expressivo e cheio de vida, agora uma máscara impassível. Marina começou sua rotina, verificando os sinais vitais e ajustando o soro. Seus movimentos eram precisos, mas gentis. Ela falava com Rodrigo como se ele pudesse entender cada palavra, descrevendo o dia ensolarado lá fora e as últimas notícias do mundo que ele havia deixado para trás. "Sabe, Sr. Albuquerque, li sobre suas inovações em inteligência artificial. Incrível como o senhor previu o impacto da tecnologia na medicina. Quem sabe, talvez alguma de suas invenções possa ajudá-lo agora." Um leve ruído na porta interrompeu o monólogo de Marina. Ela se virou para encontrar Helena Albuquerque, a esposa de Rodrigo, parada na soleira. Alta, elegante e com um olhar gélido, Helena era a personificação da sofisticação paulistana. "Vejo que já começou, enfermeira." Helena deixou a frase no ar, arqueando uma sobrancelha perfeitamente delineada. "Marina, senhora. Marina Ribeiro." "Sim, Marina. Espero que esteja ciente da importância e discrição necessárias para este trabalho." A frieza na voz de Helena fez Marina se endireitar instintivamente. "Certamente, Sr. Albuquerque. Asseguro-lhe que darei o meu melhor para cuidar do seu marido." Helena se aproximou da cama, seus saltos ecoando no piso de mármore. Ela olhou para Rodrigo e, por um instante, Marina pensou ter visto um lampejo de emoção em seus olhos, mas tão rápido quanto surgiu, desapareceu. "Bem, deixo-o em suas mãos então. Se precisar de algo, Dona Zulmira, a governanta, estará à disposição. Eu estarei no meu escritório." Com isso, Helena se retirou, deixando atrás de si um rastro de perfume caro e uma atmosfera de tensão quase palpável. Marina soltou o ar que nem percebera estar segurando. Voltou sua atenção para Rodrigo, notando pela primeira vez os detalhes de seu rosto. Apesar do estado comatoso, ainda era possível ver vestígios do homem carismático que costumava ser. Linhas de expressão ao redor dos olhos sugeriam alguém que sorria com frequência, algo difícil de conciliar com a figura imóvel diante dela. "Não se preocupe, Sr. Albuquerque", Marina sussurrou, ajustando o travesseiro. "Estou aqui para ajudá-lo e farei tudo o que estiver ao meu alcance." As horas seguintes foram preenchidas com a rotina de cuidados. Marina checava cada detalhe, desde a hidratação da pele até a posição correta para evitar úlceras de pressão. Enquanto trabalhava, ela não podia deixar de pensar na estranha dinâmica que havia testemunhado. A frieza de Helena contrastava fortemente com a imagem pública do casal, sempre retratado como o exemplo perfeito de união e sucesso. Ao final do dia, Marina fez suas anotações finais no prontuário. Estava prestes a sair quando notou algo incomum. Um porta-retrato na mesa de cabeceira, quase escondido atrás de equipamentos médicos. Curiosa, ela o pegou. A foto mostrava Rodrigo sorrindo, abraçado a um gato siamês. "Você tem um amigo peludo, Sr. Albuquerque?" Marina sorriu, colocando o porta-retrato de volta no lugar. "Quem sabe possamos trazê-lo para uma visita algum dia." Naquele momento,
Um pensamento começou a se formar na mente de Marina. E se houvesse mais na recuperação do que apenas medicamentos e fisioterapia? E se estímulos emocionais pudessem fazer a diferença? Com essa ideia germinando, Marina deixou o quarto, determinada a pesquisar mais sobre terapias alternativas e estimulação sensorial para pacientes em estado vegetativo. Mal sabia ela que sua dedicação e criatividade estavam prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam não apenas a vida de Rodrigo, mas a de todos ao seu redor. Enquanto descia as escadas da mansão, Marina cruzou com Dona Zulmira, a governanta. A senhora de meia-idade lhe ofereceu um sorriso caloroso, um contraste bem-vindo após o encontro frio com Helena. "Como foi o primeiro dia, minha jovem?" perguntou Zulmira, seu sotaque nordestino carregado de simpatia. "Foi interessante", respondeu Marina, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Há muito trabalho a ser feito." Zulmira assentiu compreensiva. "O senhor Rodrigo é um bom homem, merece todo o cuidado do mundo. Sabe, antes do acidente, esta casa era cheia de vida, festas, reuniões, sempre um entra e sai de gente. Agora, ela deixou a frase no ar, seu olhar perdido em memórias. Marina sentiu uma pontada de curiosidade. "Dona Zulmira, a senhora trabalha aqui há muito tempo?" "Oh, sim, minha filha. Estou com a família Albuquerque há mais de 20 anos. Vi o Rodrigo construir esse império dele do zero. Um homem visionário, sempre à frente do seu tempo." A enfermeira hesitou por um momento antes de perguntar. "E a senhora Helena? Como ela está lidando com tudo isso?" O rosto de Zulmira se fechou ligeiramente. "Ah, a dona Helena. Bem, cada um lida com a dor do seu jeito, não é mesmo? Mas não se deixe enganar pela frieza dela. Por trás daquela fachada há uma mulher, sofrendo." Marina assentiu, absorvendo a informação. Despediu-se de Zulmira e saiu da mansão, sua mente fervilhando de ideias e questões. O contraste entre o Rodrigo das histórias, vibrante e cheio de vida, e o homem imóvel na cama do hospital era chocante. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, Marina fez uma promessa silenciosa a si mesma. Faria tudo ao seu alcance para trazer Rodrigo de volta. Nos dias que se seguiram, Marina mergulhou em sua nova rotina. Chegava cedo à mansão Albuquerque, sempre com um sorriso no rosto e uma energia renovada. Suas interações com Helena permaneciam formais e distantes, mas ela não deixava isso abalar sua determinação. Uma semana após seu primeiro dia, Marina decidiu implementar algumas das ideias que vinha pesquisando. Com a permissão relutante de Helena, ela começou a introduzir música no quarto de Rodrigo. Começou com composições clássicas suaves, preenchendo o ambiente antes silencioso, com melodias reconfortantes. "Dizem que a música pode estimular áreas adormecidas do cérebro, Sr. Albuquerque", explicou Marina enquanto ajustava o volume. "Quem sabe isso não desperta alguma memória em você?" Além da música, Marina introduziu a aromaterapia. Óleos essenciais cuidadosamente selecionados eram difundidos no quarto, criando um ambiente mais acolhedor e estimulante. Ela observava atentamente qualquer reação, por menor que fosse. Foi durante uma dessas sessões que Marina notou algo. Enquanto tocava uma sonata de Mozart, os dedos de Rodrigo pareceram se mover levemente. Foi um movimento quase imperceptível, mas ela tinha certeza do que vira. Entusiasmada, Marina registrou a ocorrência no prontuário. Sabia que não devia criar falsas esperanças, mas não podia negar o lampejo de otimismo que sentiu. Era um começo, por menor que fosse. À medida que os dias se transformavam em semanas, Marina continuava a refinar suas técnicas. Introduziu leituras em voz alta, escolhendo desde notícias atuais até trechos dos livros favoritos de Rodrigo, informação que obteve discretamente com Dona Zulmira. Uma tarde, enquanto lia um artigo sobre os últimos avanços em inteligência artificial, área na qual Rodrigo era pioneiro, Marina notou uma mudança sutil em seus batimentos cardíacos. O monitor mostrou uma leve aceleração, algo que não havia acontecido antes. "Sr. Albuquerque, você está me ouvindo?" perguntou ela, inclinando-se sobre a cama. Não houve resposta visível, mas o coração de Marina acelerou com a possibilidade de progresso. Animada com esses pequenos sinais, Marina decidiu dar um passo ousado.
Lembrou-se da foto com o gato e perguntou a Dona Zulmira sobre o animal. Ah, o Galileu, suspirou Zulmira com um sorriso nostálgico. Era o xodó do Sr. Rodrigo. Infelizmente, desde o acidente, Dona Helena achou melhor mantê-lo longe. Disse que era muita agitação para o patrão. Marina franziu o senho, uma ideia se formando em sua mente. Dona Zulmira, onde está o Galileu? Agora? Com a irmã do Sr. Rodrigo. Ela vem visitá-lo de vez em quando, mas nunca traz o gato. Determinada, Marina decidiu que era hora de uma conversa séria com Helena. Encontrou a esposa de Rodrigo em seu escritório, imersa em papéis e com uma expressão de cansaço que raramente deixava transparecer. Senhora, Albuquerque, posso falar com a senhora por um momento? Helena ergueu os olhos, sua expressão se endurecendo instantaneamente. Sim, Marina. Algum problema com Rodrigo? Na verdade, é sobre uma ideia que tive. Acredito que poderíamos tentar algo novo para estimular o Sr. Albuquerque. Helena inclinou-se para trás em sua cadeira, cruzando os braços. E o que seria? Marina respirou fundo antes de continuar. Gostaria de sugerir que trouxéssemos o Galileu para uma visita. A presença de um animal de estimação pode ter efeitos terapêuticos surpreendentes. Por um momento, o rosto de Helena se suavizou, como se uma memória distante tivesse sido despertada. Mas logo a máscara de indiferença voltou ao lugar. Não sei se é uma boa ideia, Marina. Rodrigo está em uma condição muito delicada. Entendo sua preocupação, Sra. Albuquerque, mas posso garantir que tomarei todas as precauções necessárias. Além disso, temos visto pequenos sinais de progresso com as novas terapias. O Galileu pode ser exatamente o estímulo emocional de que o Sr. Albuquerque precisa. Helena ficou em silêncio por alguns instantes, seus olhos fixos em um ponto distante. Finalmente, soltou um suspiro resignado. Muito bem, Marina. Pode tentar, mas quero estar presente quando trouxerem o gato. Marina mal conseguiu conter sua empolgação. Obrigada, Sra. Albuquerque. Prometo que não se arrependerá. Saindo do escritório, Marina sentiu uma onda de esperança. Algo lhe dizia que esta poderia ser a chave para despertar Rodrigo de seu sono profundo. Enquanto caminhava de volta ao quarto dele, sua mente já trabalhava nos detalhes do próximo passo de seu plano. O dia amanheceu com uma expectativa palpável na mansão Albuquerque. Marina chegou mais cedo que o habitual, seu coração batendo, acelerado com a antecipação do que estava por vir. Hoje era o dia em que Galileu, o gato siamês de Rodrigo, retornaria à casa após meses de ausência. Enquanto preparava o quarto para a chegada do felino, Marina não pôde deixar de notar a sutil mudança na atmosfera da mansão. Até mesmo Dona Zulmira parecia mais animada, cantarolando baixinho enquanto lustrava os móveis do corredor. É como se a casa estivesse acordando de um longo sono, não é mesmo? Comentou a governanta, um brilho nostálgico em seus olhos. Marina assentiu, compartilhando o sentimento. Espero que isso traga um pouco de vida de volta, Dona Zulmira, para todos nós. As horas se arrastaram, até que, finalmente, o som de um carro se aproximando quebrou a quietude da tarde. Marina correu para a janela, vendo um elegante sedã preto estacionar na entrada. Do banco do passageiro, emergiu uma mulher que ela reconheceu imediatamente como Beatriz, a irmã de Rodrigo, graças às fotos que havia visto pela casa. Beatriz era a imagem da elegância descontraída, seus cabelos castanhos ondulados emoldurando um rosto que lembrava muito o de Rodrigo. Em seus braços, aninhava-se uma cesta de transporte, de onde vinham miados suaves. Marina desceu as escadas, encontrando Helena já na porta, sua postura rígida traindo uma mistura de ansiedade e relutância. Beatriz, Helena cumprimentou, sua voz mais suave do que Marina jamais ouvira. Obrigada por trazer Galileu. As duas mulheres se abraçaram brevemente, um gesto que parecia mais protocolar do que afetuoso. Beatriz então se virou para Marina, um sorriso caloroso iluminando seu rosto. Você deve ser a Marina. Ouvi muito sobre você e seu trabalho com meu irmão. Não sabe como estou grata. Marina corou ligeiramente, surpresa pelo reconhecimento. É um prazer conhecê-la, Sra. Beatriz. Estou apenas fazendo o meu melhor pelo Sr. Albuquerque. Por favor, me chame de Bia.
e tenho certeza de que seu melhor é excepcional, considerando os progressos que Helena me contou. Marina lançou um olhar surpreso para Helena, que desviou os olhos aparentemente desconfortável, com o elogio indireto. Bem, interrompeu Helena, acho melhor subirmos, Rodrigo está esperando. O grupo subiu as escadas, o som dos miados de Galileu ecoando pela casa. Ao entrarem no quarto, Marina notou imediatamente uma mudança sutil em Rodrigo. Embora seus olhos permanecessem fechados, havia uma tensão quase imperceptível em seu rosto, como se estivesse tentando ouvir algo distante. Beatriz colocou a cesta no chão e, com cuidado, abriu a portinhola. Por um momento, nada aconteceu. Então, lentamente, um focinho curioso apareceu, seguido por um par de olhos azuis penetrantes. Galileu emergiu cautelosamente, seu pelo sedoso brilhando sob a luz suave do quarto. O gato olhou ao redor, farejando o ar, até que seus olhos pousaram na figura imóvel na cama. O que aconteceu a seguir deixou todos os presentes sem fôlego. Com um miado suave, Galileu saltou graciosamente para a cama, aproximando-se de Rodrigo. O felino tocou gentilmente o rosto do homem com sua pata, como se estivesse verificando se era realmente ele. E então, para o espanto de todos, a mão de Rodrigo se moveu. Foi um movimento lento, quase imperceptível, mas inegável. Seus dedos se curvaram levemente, como se tentassem alcançar o pelo macio do gato. Marina foi a primeira a reagir, correndo para o lado da cama para verificar os sinais vitais de Rodrigo. Seu coração batia mais rápido e havia uma atividade cerebral aumentada no monitor. Isso é incrível, sussurrou ela, mal contendo sua emoção. Helena, que até então observava a cena com uma mistura de choque e descrença, aproximou-se, hesitante. Rodrigo, chamou ela, sua voz tremendo ligeiramente. Você pode me ouvir? Não houve resposta verbal, mas os dedos de Rodrigo se moveram novamente, desta vez de forma mais pronunciada. Galileu, aparentemente satisfeito com a reação, acomodou-se ao lado do dono, ronronando suavemente. Beatriz, com lágrimas nos olhos, segurou a mão do irmão. Estamos aqui, Rô, todos nós, e o Galileu também voltou. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo ronronar constante do gato e o bip rítmico dos monitores. Era como se todos estivessem prendendo a respiração, esperando o próximo milagre. Marina, recuperando-se do choque inicial, começou a fazer uma série de testes rápidos. Checou as pupilas de Rodrigo, sua resposta a estímulos sonoros e táteis. Embora não houvesse mudanças drásticas, havia definitivamente mais reatividade do que em qualquer momento desde que ela começara a cuidar dele. Isso é um progresso significativo, ela explicou, voltando-se para Helena e Beatriz. Não quero criar falsas esperanças, mas essa resposta é muito encorajadora. Sugiro mantermos Galileu por perto, se possível, e observarmos de perto nas próximas horas e dias. Helena, que normalmente mantinha uma fachada de frieza, parecia visivelmente abalada. Seu olhar alternava entre Rodrigo e o gato, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Eu não sei o que dizer, murmurou ela, sua voz embargada. Talvez tenhamos sido precipitados em afastar Galileu. Beatriz colocou uma mão reconfortante no ombro da cunhada. Não se culpe, Helena. Estávamos todos fazendo o que achávamos melhor na época. O importante é que agora temos uma nova esperança. Marina observou a interação entre as duas mulheres com interesse. Era evidente que havia uma história complicada ali. Camadas de emoções e experiências compartilhadas que ela apenas começava a vislumbrar. As horas seguintes foram de intensa observação e cuidado. Marina ajustou seus procedimentos para acomodar a presença de Galileu, assegurando-se de que o gato não interferisse com os equipamentos médicos, mas permitindo que ele permanecesse próximo a Rodrigo. À medida que a tarde se transformava em noite, Helena e Beatriz se revezavam ao lado da cama, conversando suavemente com Rodrigo, compartilhando memórias e palavras de encorajamento. Marina notou que pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, Helena demonstrava uma vulnerabilidade genuína, seus olhos frequentemente marejados enquanto observava o marido. Por volta da meia-noite,
Quando o cansaço começava a pesar sobre todos, algo extraordinário aconteceu. Rodrigo, que até então havia demonstrado apenas movimentos sutis, abriu os olhos. Foi um momento breve, seus olhos se abrindo por apenas alguns segundos antes de se fecharem novamente, mas foi o suficiente para enviar uma onda de choque pela sala. "Ele acordou!" exclamou Beatriz, apertando a mão do irmão. "Rodrigo, você está nos ouvindo?" Helena, que estava cochilando em uma poltrona próxima, levantou-se de um salto. "O quê? O que aconteceu?" Marina já estava ao lado da cama, realizando uma série rápida de exames. Seus olhos se abriram por um momento. Ela explicou, tentando manter a calma profissional, apesar de seu próprio entusiasmo. "É um sinal muito positivo, mas precisamos ser cautelosos. Pode levar tempo até que haja uma consciência plena." As horas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Rodrigo abriu os olhos mais algumas vezes, cada episódio durando um pouco mais que o anterior. Embora não houvesse ainda nenhuma resposta verbal ou reconhecimento claro, era evidente que algo havia mudado fundamentalmente em seu estado. Galileu permaneceu uma presença constante, às vezes cochilando ao lado de Rodrigo, outras vezes observando atentamente cada movimento na sala. Era como se o gato entendesse a importância do momento, mantendo uma vigília silenciosa sobre seu dono. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de tons rosados e dourados, Marina finalmente convenceu Helena e Beatriz a descansarem um pouco. "Vou ficar com ele", assegurou. "Qualquer mudança, eu as chamarei imediatamente." Relutantes, as duas mulheres concordaram em se revezar para descansar, com Beatriz indo primeiro para o quarto de hóspedes, enquanto Helena permanecia por perto. Sozinha com Rodrigo e Galileu, Marina permitiu-se um momento de reflexão. Em apenas 24 horas, o cenário havia mudado drasticamente. Onde antes havia apenas silêncio e imobilidade, agora pulsava uma energia de possibilidades. "Sr. Albuquerque", ela sussurrou inclinando-se sobre a cama. "Não sei se pode me ouvir, mas quero que saiba que estamos todos aqui por você. Não desista. Continue lutando." Como se respondesse às suas palavras, os dedos de Rodrigo se moveram levemente, roçando o pelo de Galileu. O gato respondeu com um ronronar suave, criando uma sinfonia de esperança no quarto antes silencioso. Marina sorriu, sentindo uma mistura de exaustão e euforia. Sabia que o caminho pela frente seria longo e desafiador, mas, pela primeira vez, desde que começara a cuidar de Rodrigo, sentia que estavam realmente progredindo. Enquanto o novo dia se desdobrava, trazendo consigo promessas de mudanças e desafios, Marina não podia deixar de pensar em como a chegada de um simples gato havia desencadeado uma série de eventos que poderiam mudar o curso de muitas vidas. Nas semanas que se seguiram ao retorno de Galileu, a mansão Albuquerque viveu uma transformação palpável. O que antes era um ambiente de silêncio pesaroso, agora pulsava com uma energia renovada de esperança e expectativa. Marina, mais dedicada do que nunca, ajustou sua rotina para incorporar a presença constante de Galileu nos cuidados com Rodrigo. O gato siamês, por sua vez, parecia ter assumido o papel de guardião fiel, raramente se afastando do lado de seu dono. Os progressos, embora lentos, eram inegáveis. Rodrigo começou a ter períodos mais longos de consciência, seus olhos se abrindo com mais frequência e permanecendo abertos por mais tempo. Ainda não havia comunicação verbal, mas Marina notava pequenas reações a estímulos. Um movimento de sobrancelha em resposta a uma pergunta, um leve aperto de mão quando alguém segurava a sua. Helena, que inicialmente mantinha uma distância cautelosa, agora passava horas ao lado da cama do marido. Marina a observava com curiosidade, notando as mudanças sutis em seu comportamento. A frieza que antes caracterizava a esposa de Rodrigo dava lugar, aos poucos, a uma vulnerabilidade que ela parecia lutar para esconder. Numa tarde particularmente ensolarada, Marina entrou no quarto para encontrar Helena, lendo em voz alta para Rodrigo. Era um artigo sobre os últimos avanços em inteligência artificial, área na qual Rodrigo era pioneiro antes do acidente. "Mup, e
Os especialistas acreditam que essa nova abordagem pode revolucionar o campo da medicina personalizada. Helena concluiu, sua voz suave, mas firme. Ela ergueu os olhos encontrando o olhar de Marina. Ele sempre ficava tão animado com essas novidades. Passava noites em claro trabalhando em suas ideias. Marina se aproximou, checando os monitores enquanto respondia. Deve ter sido fascinante acompanhar de perto o trabalho dele. Helena deixou escapar um suspiro, seu olhar perdido em lembranças. No início, sim, mas com o tempo... Bem, digamos que nem sempre foi fácil competir com o trabalho pela atenção dele. A enfermeira sentiu que estava vislumbrando uma faceta da relação do casal que até então permanecera oculta. Sra. Albuquerque, se me permite perguntar como vocês se conheceram. Por um momento, Marina temeu ter ultrapassado algum limite invisível, mas para sua surpresa, Helena sorriu levemente. Foi em uma conferência de tecnologia em São Francisco. Eu estava lá representando a empresa de meu pai, e Rodrigo era um dos palestrantes. Ele era tão brilhante, tão cheio de ideias e energia. Foi impossível não ficar fascinada. Helena fez uma pausa, seus dedos acariciando distraidamente a mão de Rodrigo. Nos casamos 6 meses depois. Foi um turbilhão, sabe? Tudo aconteceu tão rápido. De repente, eu estava no centro desse mundo de inovação e grandes negócios. Marina escutava atentamente, percebendo o tom melancólico na voz de Helena. E como foi se adaptar a essa nova vida? Desafiador, admitiu Helena, sua máscara de compostura escorregando momentaneamente. Rodrigo estava sempre trabalhando, sempre com a mente em seu próximo grande projeto. Bem, às vezes me sentia mais como uma parceira de negócios do que uma esposa. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Os dedos de Rodrigo se moveram, apertando levemente a mão de Helena. Ambas as mulheres olharam surpresas para ele. Rodrigo! Chamou Helena, inclinando-se para mais perto. Você está nos ouvindo? Os olhos de Rodrigo se abriram lentamente, focalizando-se no rosto de Helena com uma clareza que não haviam demonstrado até então. Seus lábios se moveram, como se tentasse falar, mas nenhum som saiu. Marina rapidamente se aproximou, realizando uma série de testes rápidos. Sr. Albuquerque, se puder me entender, pisque 2 vezes. Houve um momento de tensão enquanto esperavam. Então, lentamente, mas deliberadamente, Rodrigo piscou 2 vezes. A sala foi tomada por uma onda de emoção. Helena cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Marina sentiu seu coração acelerar com a empolgação e o choque. Isso é incrível, ela sussurrou mais para si mesma do que para os outros. Sr. Albuquerque, você sabe onde está? Rodrigo piscou 2 vezes novamente. Meu Deus! Exclamou Helena, sua voz embargada. Ele realmente está consciente. Rodrigo, meu amor, você consegue falar? Rodrigo abriu a boca, fazendo um esforço visível, mas apenas um som rouco e inarticulado saiu. Frustração cruzou seu rosto. Está tudo bem, Marina interveio suavemente. Não force. Leva tempo para recuperar todas as funções. O importante é que você está se comunicando conosco. Helena segurou a mão do marido com mais força, seus olhos fixos nos dele. Estamos aqui com você, Rodrigo. Não vamos a lugar nenhum. Os minutos seguintes foram um turbilhão de atividade. Marina fez uma série de testes adicionais, verificando reflexos e respostas a vários estímulos. Enquanto isso, Helena alternava entre falar suavemente com Rodrigo e fazer ligações frenéticas para Beatriz e os médicos. Em meio a toda essa agitação, Galileu, que estivera dormindo aos pés da cama, acordou e se aproximou cuidadosamente de Rodrigo. O gato tocou gentilmente o rosto de seu dono com a pata, como se estivesse checando seu estado. Para surpresa de todos, Rodrigo conseguiu levantar a mão alguns centímetros, seus dedos roçando o pelo macio de Galileu. Um som suave, quase um soluço, escapou de seus lábios. Ele reconhece o Galileu, disse Marina maravilhada. Isso é um excelente sinal. Mostra que suas memórias de longo prazo estão intactas. Helena, observando a cena, parecia dividida entre alegria e uma emoção, mais complexa que Marina não conseguia decifrar.
Ele sempre teve uma conexão especial com esse gato, murmurou ela, quase para si mesma. As horas seguintes foram uma mistura de exames médicos intensivos e momentos emocionais. Beatriz chegou, chorando abertamente ao ver o irmão consciente. A equipe médica, liderada pelo neurologista Dr. Andrade, realizou uma bateria de testes, todos confirmando o que já sabiam. Rodrigo estava despertando de seu longo sono. É um progresso notável, explicou o Dr. Andrade após concluir os exames. Mas é importante entender que estamos apenas no início de um longo processo de recuperação. Haverá desafios significativos pela frente. Helena, que parecia ter recuperado parte de sua compostura habitual, assentiu seriamente. O que podemos esperar, doutor? Bem, a fala provavelmente será um dos maiores obstáculos iniciais. Também teremos que trabalhar intensivamente na recuperação da mobilidade. Há a possibilidade de déficits cognitivos, embora seja cedo para determinar a extensão. Marina, ouvindo atentamente, já começava a formular planos em sua mente. Sabia que seu papel seria crucial nos próximos meses, talvez anos. E quanto à terapia com o gato? Ela perguntou, indicando o Galileu, que havia retornado ao seu posto, aos pés da cama. Claramente está tendo um impacto positivo. O Dr. Andrade sorriu, um brilho de interesse em seus olhos. Concordo plenamente. A terapia assistida por animais tem mostrado resultados promissores em casos como este. Sugiro que continuemos e até intensifiquemos essa abordagem. Enquanto a discussão sobre os próximos passos do tratamento continuava, Marina notou que Rodrigo havia adormecido, seu rosto mais relaxado do que ela jamais vira. Helena, percebendo o mesmo, silenciosamente se aproximou da cama, ajeitando as cobertas com um cuidado que contrastava com sua usual reserva. Naquele momento, observando a cena, Marina sentiu o peso da responsabilidade que carregava. O despertar de Rodrigo era apenas o começo. O caminho pela frente seria longo e cheio de desafios, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. Mas havia esperança. Uma esperança que, há apenas algumas semanas, parecia impossível. E com essa esperança veio a determinação de Marina de fazer tudo ao seu alcance para ajudar Rodrigo a recuperar não apenas sua saúde, mas sua vida. Enquanto o sol se punha, lançando sombras douradas pelo quarto, Marina fez uma promessa silenciosa. Não importava o quão difícil fosse, ela estaria ali, guiando Rodrigo e sua família através dessa jornada de recuperação, um passo de cada vez. O que nenhum deles sabia era que esse despertar não apenas mudaria a vida de Rodrigo, mas desencadearia uma série de eventos que transformariam profundamente cada pessoa naquela sala, revelando verdades há muito enterradas e forjando conexões que ninguém poderia ter previsto. As semanas que se seguiram ao despertar de Rodrigo foram intensas e desafiadoras. A mansão Albuquerque, antes um ambiente de silêncio e expectativa contida, agora fervilhava com uma energia renovada. Uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde ia e vinha, transformando o quarto principal em uma espécie de centro de reabilitação improvisado. Marina, mais dedicada do que nunca, coordenava os esforços com uma mistura de determinação profissional e cuidado pessoal que não passava despercebida pelos demais. Sua rotina agora incluía não apenas os cuidados básicos, mas também a supervisão de sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Rodrigo, por sua vez, enfrentava cada dia com uma resiliência que surpreendia a todos. Seus progressos, embora lentos, eram constantes. A fala, inicialmente limitada a sons inarticulados, começava a tomar forma em palavras hesitantes. Seus movimentos, antes quase inexistentes, ganhavam força e precisão gradualmente. Numa tarde particularmente desafiadora, durante uma sessão de fisioterapia, Rodrigo lutava para mover sua perna direita conforme as instruções do terapeuta. O esforço era visível em seu rosto, gotas de suor escorrendo por sua testa. "Vamos lá, Sr. Albuquerque", encorajava Marina ao lado da cama. "Sei que é difícil, mas você consegue." Rodrigo fechou os olhos, concentrando-se intensamente. Então, com um grunhido de esforço, sua perna se moveu alguns centímetros. "Excelente!"
exclamou o fisioterapeuta Dr. Paulo. Isso é um grande progresso. Nesse momento, Helena entrou no quarto carregando uma bandeja com chá. Seus olhos se arregalaram ao ver o movimento. Ele moveu a perna? Perguntou, sua voz mal disfarçando a emoção. Marina assentiu, sorrindo. Sim, e foi o movimento mais controlado até agora. Helena se aproximou da cama, colocando a bandeja de lado. Pela primeira vez desde que Marina a conhecera, viu lágrimas nos olhos da normalmente composta senhora Albuquerque. Rodrigo, ela disse suavemente, segurando a mão do marido. Você está indo tão bem. Rodrigo virou a cabeça em direção à voz de Helena, seus olhos focalizando no rosto dela. Então, para surpresa de todos, ele falou. Foi apenas uma palavra, sua voz rouca e baixa, mas clara. Helena. O quarto ficou em silêncio por um momento, todos processando o que acabara de acontecer. Helena levou a mão à boca, incapaz de conter um soluço. Sim, meu amor, ela respondeu apertando a mão dele. Estou aqui. Marina e o Dr. Paulo trocaram olhares de empolgação. Este era um marco significativo na recuperação de Rodrigo. Nos dias que se seguiram, a fala de Rodrigo melhorou gradualmente. Palavras deram lugar a frases curtas, embora ainda hesitantes. Com cada nova conquista, Marina notava uma mudança sutil em Helena. A fachada fria e distante que a caracterizava no início estava lentamente se desfazendo, revelando uma mulher complexa e emocionalmente investida na recuperação do marido. Uma noite, enquanto Marina fazia suas anotações finais antes de encerrar seu turno, Helena a abordou no corredor. Marina, ela começou, sua voz baixa e hesitante. Eu gostaria de agradecer por tudo que você tem feito. Surpresa pela demonstração incomum de gratidão, Marina sorriu. Não há necessidade de agradecer, senhora Albuquerque. Estou apenas fazendo meu trabalho. Helena balançou a cabeça. Não, é mais do que isso. Você trouxe esperança de volta para esta casa, para Rodrigo, para mim. Houve uma pausa carregada de emoção não dita. Marina sentiu que estava vendo um lado de Helena que poucos tinham o privilégio de conhecer. Sabe, continuou Helena, seu olhar perdido em algum ponto distante. Quando Rodrigo sofreu o acidente, uma parte de mim congelou. Era mais fácil manter distância, fingir que nada tinha mudado. Mas vê-lo assim agora, lutando para voltar, me faz perceber quanto eu estava errada em me afastar. Marina escutava atentamente, sentindo o peso das palavras de Helena. Nunca é tarde para reconstruir, Sr. Albuquerque. O Sr. Rodrigo precisa de você agora mais do que nunca. Helena assentiu, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Obrigada, Marina, por não desistir dele e por me ajudar a não desistir também. Com isso, Helena se virou e caminhou de volta para o quarto de Rodrigo, deixando Marina imersa em pensamentos. A jovem enfermeira percebeu que estava testemunhando não apenas a recuperação física de Rodrigo, mas também uma profunda transformação emocional em todos ao seu redor. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O progresso de Rodrigo, embora constante, era pontuado por momentos de frustração e retrocessos ocasionais. Houve dias em que ele lutava para formar palavras que no dia anterior fluíam facilmente, ou em que seus músculos pareciam se recusar a cooperar. Foi durante um desses momentos difíceis que Marina testemunhou algo que mudaria sua compreensão da dinâmica da família Albuquerque para sempre. Rodrigo estava tendo um dia particularmente desafiador. Após uma sessão de terapia da fala extenuante, ele parecia estar no limite de sua paciência. Frustrado com sua incapacidade de expressar claramente seus pensamentos, ele subitamente irrompeu em lágrimas de raiva e desespero. Helena, que estava presente, ficou visivelmente abalada com a explosão emocional do marido. Por um momento, ela pareceu congelar, insegura sobre como reagir. Então, para surpresa de Marina, Helena se sentou na beira da cama e envolveu Rodrigo em um abraço apertado. Está tudo bem, meu amor, ela sussurrou, sua voz embargada. Você não precisa ser forte o tempo todo. Estamos juntos nisso, lembra? Rodrigo, ainda soluçando, se agarrou a ela como se sua vida dependesse disso.
Foi um momento de vulnerabilidade pura e crua, algo que Marina suspeitava ser raro para ambos. Eu sinto muito, Rodrigo conseguiu dizer entre soluços. Por tudo, pelo trabalho, pela distância, por não ter sido o marido que você merecia. Helena se afastou ligeiramente, segurando o rosto de Rodrigo entre suas mãos. Não, Rodrigo. Eu também tenho culpa. Eu poderia ter lutado mais por nós, poderia ter me esforçado para entender seu mundo. Mas agora temos uma segunda chance, e eu prometo que não vou desperdiçá-la. Marina, sentindo-se quase uma intrusa neste momento íntimo, silenciosamente se retirou do quarto. Seu coração estava pesado com a realização de quão profundamente o acidente de Rodrigo havia afetado não apenas sua saúde física, mas todo o tecido de seu relacionamento com Helena. Naquela noite, enquanto fazia suas anotações finais, Marina refletiu sobre tudo o que havia testemunhado. A jornada de recuperação de Rodrigo estava se revelando muito mais do que apenas uma batalha física. Era uma oportunidade de cura em todos os níveis: corpo, mente e relacionamentos. O que o futuro reservava para os Albuquerque ainda era incerto. O caminho pela frente seria longo e, sem dúvida, cheio de mais desafios. Mas Marina sentiu uma onda de otimismo. Havia visto o poder do amor e da dedicação superarem obstáculos aparentemente intransponíveis. Enquanto fechava seu caderno de anotações, Marina fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela continuaria a ser não apenas uma cuidadora para Rodrigo, mas um apoio para toda a família Albuquerque nesta jornada de redescoberta e reconexão. O que ela não sabia era que seu próprio papel nesta história estava prestes a se tornar muito mais complexo do que jamais imaginara. As semanas seguintes trariam revelações e desafios que testariam não apenas sua habilidade profissional, mas também seus próprios limites emocionais. O outono chegou à mansão Albuquerque, pintando os jardins com tons dourados e avermelhados. Com a mudança das estações, veio também uma nova fase na recuperação de Rodrigo e na dinâmica da família. Marina, agora uma presença constante e confiável na casa, começou a notar sutis mudanças no comportamento de todos. Rodrigo, cujos progressos físicos eram evidentes, parecia lutar com algo além de sua recuperação física. Havia momentos em que seu olhar se perdia no vazio, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. Uma tarde, enquanto ajudava Rodrigo com seus exercícios de fisioterapia no jardim, Marina decidiu abordar o assunto. Sr. Albuquerque, ela começou gentilmente, tenho notado que algo parece estar incomodando o senhor. Gostaria de conversar sobre isso? Rodrigo hesitou, seus olhos se fixando em um ponto distante. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e carregada de emoção. Marina, há coisas do meu passado, decisões que tomei. Eu temo que, ao recuperar minha vida, possa perder tudo novamente. Intrigada e preocupada, Marina se sentou ao lado dele no banco do jardim. Como assim, Sr. Albuquerque? O que poderia ser tão grave? Rodrigo suspirou profundamente, fechando os olhos por um momento. Antes do acidente, eu estava prestes a fazer uma revelação que mudaria tudo. Algo sobre minha empresa, sobre mim. E agora, com Helena e eu nos reconectando, temo que a verdade possa destruir tudo novamente. Marina sentiu o peso das palavras de Rodrigo. Era evidente que ele carregava um fardo enorme, algo que ia além de sua condição física. Sr. Albuquerque, ela disse suavemente, não posso imaginar o que o senhor está passando, mas acredito que a honestidade é sempre o melhor caminho. A senhora Helena tem demonstrado um amor e dedicação incríveis durante sua recuperação. Talvez ela esteja mais preparada para ouvir a verdade do que o senhor imagina. Rodrigo assentiu lentamente, um misto de medo e determinação em seus olhos. Você tem razão, Marina. Eu preciso contar a ela, mas preciso de tempo para encontrar as palavras certas. Nos dias que se seguiram, Marina observou Rodrigo com atenção redobrada. Ela notou as conversas sussurradas entre ele e Beatriz, sua irmã, que pareciam cessar abruptamente, sempre que alguém se aproximava. A tensão no ar era palpável, como a calmaria antes de uma tempestade.
Helena, por sua vez, parecia ter percebido a mudança no comportamento do marido. Seus olhares para Rodrigo eram uma mistura de amor e preocupação, como se sentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Uma noite, enquanto Marina fazia sua ronda noturna, ela ouviu vozes vindas do escritório de Rodrigo. Normalmente, ela teria seguido em frente, respeitando a privacidade da família. Mas algo na urgência dos sussurros a fez parar. "Rodrigo, você tem certeza disso?" Era a voz de Beatriz, tensa e preocupada. "Revelar agora pode colocar tudo em risco." "Eu não tenho escolha, Bia", respondeu Rodrigo, sua voz mais firme do que Marina ouvira em meses. "Não posso construir um novo começo sobre mentiras e segredos." Houve uma pausa e então Beatriz falou novamente, sua voz mais suave. "E quanto à empresa? Aos empregos de milhares de pessoas?" "É por isso que precisamos agir agora", disse Rodrigo. "Ainda há tempo de corrigir as coisas, de fazer o que é certo. Mas preciso que Helena saiba primeiro. Ela merece saber a verdade antes de tudo vir à tona." Marina se afastou silenciosamente, sua mente girando com possibilidades. O que poderia ser tão sério a ponto de ameaçar não apenas o relacionamento de Rodrigo e Helena, mas também sua empresa? Os dias seguintes foram tensos. Marina podia sentir que algo importante estava prestes a acontecer, mas manteve-se discretamente à parte, focada em seus deveres profissionais. Foi numa quinta-feira à noite que tudo veio à tona. Marina estava terminando seu turno quando ouviu um grito vindo do quarto principal. Correndo para lá, ela encontrou uma cena que jamais esqueceria. Helena estava de pé, pálida como um fantasma, segurando um conjunto de papéis. Rodrigo estava sentado na cama, seu rosto uma máscara de angústia e arrependimento. "Como você pôde?" Helena gritou, sua voz tremendo de raiva e dor. "Todo este tempo, toda a nossa vida juntos, foi baseada em uma mentira?" Rodrigo tentou se levantar, estendendo a mão para ela. "Helena, por favor, deixe-me explicar. Eu nunca quis..." Mas Helena recuou como se o toque dele pudesse queimá-la. "Não se atreva a se aproximar de mim. Você arruinou tudo. Nossa vida, nossa reputação, o futuro de milhares de pessoas." Foi neste momento que Helena notou Marina parada na porta. Por um instante, seus olhos se encontraram, e Marina viu neles uma mistura de dor, traição e um pedido silencioso de ajuda. "Marina", Helena disse, sua voz quase um sussurro. "Por favor, me ajude a arrumar minhas coisas. Eu não posso ficar aqui nem mais um minuto." Pega de surpresa, Marina hesitou. Seu instinto profissional lhe dizia para manter a neutralidade, mas seu coração se partia ao ver o sofrimento evidente de ambos. "Senhora Albuquerque", ela começou cautelosamente, "talvez seja melhor." Mas Helena a interrompeu, sua voz agora firme. "Não, Marina. Não há nada a ser dito. Não agora." Com um último olhar de desprezo para Rodrigo, Helena saiu do quarto, deixando para trás um silêncio ensurdecedor. Marina se viu dividida entre seguir Helena e ficar com Rodrigo, que parecia à beira de um colapso. Optando pelo dever profissional, ela se aproximou de Rodrigo para verificar seus sinais vitais. "Senhor Albuquerque", ela disse suavemente. "O senhor está bem? Precisa de alguma coisa?" Rodrigo olhou para ela, seus olhos cheios de lágrimas. "Eu estraguei tudo, Marina. Tudo o que construí, tudo o que amava e acabou." Naquele momento, Marina percebeu que estava no centro de uma tempestade que ia muito além de sua função como enfermeira. Os segredos de Rodrigo, quaisquer que fossem, tinham o poder de abalar não apenas sua família, mas potencialmente o mundo dos negócios e a vida de inúmeras pessoas. Enquanto a noite caía sobre a mansão Albuquerque, Marina sabia que os dias seguintes seriam cruciais. Ela teria que navegar cuidadosamente entre seu dever profissional e o envolvimento emocional que inevitavelmente havia desenvolvido com a família. O que ela não sabia era que seu próprio papel nesta história estava prestes a se tornar muito mais complexo. As revelações de Rodrigo desencadeariam uma série de eventos que testariam não apenas sua ética profissional, mas também suas próprias convicções morais. À medida que o escândalo se desdobrava, Marina se veria no epicentro de uma tempestade que ameaçava engolir não apenas os Albuquerque, mas também todos ao seu redor.
E em meio a isso tudo, ela teria que fazer escolhas que definiriam não apenas o futuro da família, mas também o seu próprio. Os dias que se seguiram à explosiva revelação de Rodrigo foram um turbilhão de emoções e caos na mansão Albuquerque. Helena, fiel à sua palavra, havia partido na mesma noite, levando consigo apenas uma pequena mala e deixando para trás um vácuo de incerteza e dor. Marina, agora mais do que nunca, encontrava-se dividida entre seu dever profissional e o envolvimento emocional que inevitavelmente havia desenvolvido com a família. Rodrigo, devastado pela partida de Helena e pelo peso de seus próprios segredos, parecia ter regredido em sua recuperação. Numa manhã particularmente tensa, Marina entrou no quarto de Rodrigo para encontrá-lo sentado na cama, olhando fixamente para a janela. Seus olhos, outrora cheios de determinação, agora pareciam vazios e distantes. "Bom dia, Sr. Albuquerque", ela disse suavemente, aproximando-se para verificar seus sinais vitais. "Como o senhor está se sentindo hoje?" Rodrigo virou-se lentamente para ela, um sorriso triste brincando em seus lábios. "Como um homem que destruiu tudo o que amava, Marina. Como alguém que não merece uma segunda chance." O coração de Marina apertou-se ao ouvir essas palavras. Ela se sentou na beira da cama, decidindo que naquele momento o que Rodrigo mais precisava era de um ouvido amigo. "Sr. Albuquerque", ela começou hesitante, "eu sei que não é meu lugar perguntar, mas o que exatamente aconteceu? O que poderia ser tão grave a ponto de causar tudo isso?" Rodrigo suspirou profundamente, fechando os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, havia uma resolução em seu olhar. "Você merece saber, Marina. Depois de tudo que fez por mim, por esta família, você merece a verdade." Ele fez uma pausa como se reunisse coragem, e então começou sua confissão. "Há alguns anos, quando minha empresa estava à beira de um avanço revolucionário, em inteligência artificial eu fiz algo imperdoável. Falsifiquei resultados de pesquisas cruciais." Marina sentiu seu estômago afundar. As implicações do que Rodrigo estava revelando eram enormes. "No início", ele continuou, sua voz tremendo ligeiramente, "foi apenas um pequeno ajuste nos dados, algo para atrair mais investidores, para nos dar mais tempo. Mas uma mentira levou a outra, e antes que eu percebesse, toda a base da minha empresa, todo o império que construí, estava fundamentado em uma fraude." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rodrigo enquanto ele prosseguia. "O pior de tudo é que eu convenci a mim mesmo de que estava fazendo isso pelo bem maior, que eventualmente, com tempo e recursos suficientes, poderíamos transformar a mentira em realidade. Mas a verdade é que eu estava apenas protegendo meu ego, minha reputação." Marina escutava em silêncio, lutando para processar a magnitude do que estava ouvindo. Parte dela queria confortar Rodrigo, dizer-lhe que tudo ficaria bem, mas outra parte estava horrorizada com as implicações éticas e legais de suas ações. "E Helena?", ela se atreveu a perguntar. "Ela não sabia de nada disso?" Rodrigo balançou a cabeça tristemente. "Não, eu mantive Helena completamente no escuro. Achei que estava protegendo-a, mas na verdade estava apenas sendo um covarde. Ela dedicou sua vida a mim, a nossa empresa, acreditando em uma mentira." Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Marina tentava reconciliar o homem quebrado diante dela com o magnata da tecnologia que todos admiravam. Era uma lição dolorosa sobre como as aparências podiam ser enganosas. "Sr. Albuquerque", ela finalmente falou, escolhendo cuidadosamente suas palavras, "o que o senhor pretende fazer agora?" Rodrigo ergueu o olhar, uma determinação renovada brilhando em seus olhos. "Vou contar a verdade, Marina, para todos, para a imprensa, para os acionistas, para as autoridades. Sei que provavelmente perderei tudo, minha empresa, minha liberdade, talvez até a Helena para sempre. Mas é a única maneira de começar a consertar o que fiz." Marina assentiu lentamente, respeitando a coragem de Rodrigo, apesar da gravidade de suas ações passadas. "E quando o senhor planeja fazer isso?" "Hoje", respondeu ele, surpreendendo-a. "Já pedi a Beatriz para convocar uma coletiva de imprensa para esta tarde.
É hora de enfrentar as consequências dos meus atos. As horas que se seguiram foram um turbilhão de atividade. Beatriz chegou, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, mas sua postura determinada ao lado do irmão. Advogados e assessores de imprensa entravam e saíam do quarto, todos tentando preparar Rodrigo para o que estava por vir. Marina observava tudo com uma mistura de admiração e apreensão. Parte dela queria proteger Rodrigo, escondê-lo do turbilhão que certamente se seguiria. Mas ela sabia que este era um caminho que ele precisava percorrer. Quando chegou a hora da coletiva de imprensa, Marina ajudou Rodrigo a se vestir adequadamente pela primeira vez em meses. Enquanto ajustava sua gravata, seus olhares se cruzaram no espelho. "Obrigado, Marina", disse Rodrigo suavemente. "Por tudo. Sei que o que vou fazer hoje provavelmente me custará tudo, mas sinto que estou finalmente fazendo a coisa certa." Marina sorriu gentilmente, apertando o ombro dele em um gesto de apoio. "Estou orgulhosa do senhor, Sr. Albuquerque. Isso requer muita coragem." Enquanto Rodrigo era levado para a sala de estar, onde dezenas de jornalistas aguardavam, Marina se retirou para os fundos da casa. Ela não queria intrometer-se neste momento crucial para a família. De longe, ela ouviu a voz de Rodrigo, firme apesar de tudo, começando sua confissão pública. As reações dos jornalistas, exclamações de choque, perguntas frenéticas, ecoavam pela mansão. Sentada na cozinha com Dona Zulmira em silêncio ao seu lado, Marina refletia sobre os eventos das últimas semanas. Como uma simples missão de cuidar de um paciente havia se transformado em algo tão complexo e emocionalmente carregado. O som de uma porta batendo com força a tirou de seus pensamentos. Passos apressados ecoaram pelo corredor, e de repente, Helena irrompeu na cozinha, seus olhos selvagens e cheios de lágrimas. "Onde ele está?" ela exigiu, sua voz trêmula de emoção. "Onde está Rodrigo?" Marina se levantou rapidamente, surpresa pela aparição repentina. "Senhora Albuquerque, ele está na sala de estar. Há uma coletiva de imprensa." Mas Helena já estava em movimento, correndo em direção à voz de Rodrigo. Marina a seguiu, seu coração batendo acelerado, com a antecipação do que estava por vir. Ao chegarem à entrada da sala de estar, a cena que se desenrolava era surreal. Rodrigo, de pé diante de uma multidão de jornalistas, estava no meio de sua confissão. Suas palavras, carregadas de arrependimento e determinação, enchiam o ar e, por isso, estou aqui hoje para assumir total responsabilidade por minhas ações. Sei que decepcionei não apenas minha família e meus funcionários, mas também todos que acreditaram em minha visão. Estou preparado para enfrentar as consequências legais e... Foi neste momento que ele viu Helena. Suas palavras morreram. Em sua garganta, seus olhos se arregalando em uma mistura de surpresa e medo. Helena, por sua vez, parecia congelada no lugar, seus olhos fixos em Rodrigo. O silêncio que caiu sobre a sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo clique frenético das câmeras dos fotógrafos. Marina observava, prendendo a respiração, enquanto o casal se encarava através da sala lotada. Naquele momento, ela percebeu que estava testemunhando um ponto de virada não apenas na vida dos Albuquerque, mas potencialmente na história da tecnologia e dos negócios. O que aconteceria a seguir? Helena perdoaria Rodrigo? Como o mundo reagiria a esta revelação bombástica? E qual seria o papel de Marina em meio a todo este caos? O silêncio que se seguiu à entrada dramática de Helena na coletiva de imprensa parecia se estender indefinidamente. Os flashes das câmeras congelaram o momento no tempo. Rodrigo, pálido e visivelmente abalado, encarando Helena, cujo rosto era uma máscara de emoções conflitantes. Foi Helena quem finalmente quebrou o silêncio. Com passos firmes, ela atravessou a sala lotada, ignorando os sussurros e olhares dos jornalistas. Ao chegar diante de Rodrigo, ela fez algo que ninguém esperava. O abraçou. "Seu idiota", ela murmurou, alto o suficiente para que os microfones captassem. "Por que você não me contou antes?" Rodrigo, surpreso e emocionado, retribuiu o abraço com força. Eu tive medo", ele admitiu, sua voz embargada. "Medo de te perder, de perder tudo."
Helena se afastou ligeiramente, segurando o rosto de Rodrigo entre suas mãos. Nós construímos isso juntos, Rodrigo. Deveríamos ter enfrentado isso juntos também. O momento íntimo foi interrompido pelo burburinho crescente dos jornalistas, todos ansiosos por respostas. Beatriz, percebendo a necessidade de controlar a situação, rapidamente se aproximou do microfone. Senhoras e senhores, ela anunciou, sua voz firme apesar da evidente emoção. Em respeito à saúde do Sr. Albuquerque e à gravidade da situação, pedimos que nos concedam um momento. Retornaremos em breve para responder às suas perguntas. Com isso, ela guiou Rodrigo e Helena para fora da sala, enquanto Marina e a equipe de segurança mantinham os jornalistas à distância. Nos dias que se seguiram, a mansão Albuquerque se tornou o epicentro de uma tempestade midiática. As revelações de Rodrigo sacudiram o mundo corporativo e tecnológico. Ações despencaram, parceiros de negócios se distanciaram e uma investigação federal foi imediatamente iniciada. Marina, em meio a todo o caos, encontrou-se em uma posição única. Não apenas continuava responsável pela saúde de Rodrigo, mas também se tornou uma espécie de âncora emocional para a família. Helena, em particular, parecia buscar sua companhia e conselho com frequência cada vez maior. Uma tarde, enquanto Rodrigo descansava após uma série extenuante de depoimentos às autoridades, Helena convidou Marina para um chá no jardim. O outono estava no auge, e as folhas douradas dançavam ao vento, criando um cenário surpreendentemente sereno em contraste com o tumulto das últimas semanas. Marina, começou Helena, sua voz cansada, mas determinada. Quero que você saiba o quanto apreciamos tudo o que tem feito. Não apenas por Rodrigo, mas por todos nós. Marina sorriu gentilmente, mexendo sua xícara de chá. É meu trabalho, senhora Albuquerque. Estou aqui para ajudar. Helena balançou a cabeça. Não, é mais do que isso, e você sabe. Você se tornou parte desta família, Marina, e é por isso que preciso do seu conselho. Surpresa, Marina se endireitou na cadeira. Meu conselho? Sim, Helena suspirou, olhando para o horizonte. Rodrigo e eu estamos considerando vender a empresa. Usar o dinheiro para ressarcir investidores, pagar multas, financiar pesquisas legítimas que possam compensar de alguma forma o dano causado. Mas tenho medo do que isso significará para os funcionários, para o legado que construímos. Marina ponderou por um momento, pesando cuidadosamente suas palavras. Senhora Albuquerque, não sou especialista em negócios, mas acredito que às vezes, para reconstruir, é preciso primeiro desmontar completamente. Talvez esta seja a oportunidade de recomeçar, de construir algo novo e verdadeiramente ético desde o início. Helena assentiu lentamente, um brilho de determinação surgindo em seus olhos. Você tem razão, Marina. Não podemos nos agarrar ao passado. É hora de olhar para o futuro. Nas semanas que se seguiram, a família Albuquerque embarcou em Pinochet uma jornada de transformação. A venda da empresa foi anunciada, causando ondas de choque no mercado. Rodrigo e Helena juntos enfrentaram audiências, negociações e a imprensa implacável. Para surpresa de muitos, incluindo Marina, o casal emergiu dessa aprovação mais forte e unido do que nunca. A adversidade, em vez de separá-los, parecia tê-los reconectado de uma forma profunda e significativa. Um dia, enquanto ajudava Rodrigo com seus exercícios de fisioterapia, Marina não pôde deixar de notar uma mudança nele. Havia uma leveza em seus movimentos, um brilho em seus olhos que há muito não via. Sabe, Marina, ele disse, fazendo uma pausa para recuperar o fôlego. Por anos eu vivi com medo. Medo de ser descoberto, medo de perder tudo. Mas agora que perdi quase tudo, me sinto livre. Marina sorriu, ajudando-o a se sentar. É interessante como às vezes precisamos perder algo para ganhar algo ainda maior, não é? Rodrigo assentiu, pensativo. Exatamente. Perdi minha empresa, minha reputação, provavelmente enfrentarei consequências legais. Mas ganhei de volta minha integridade, meu casamento e uma chance de fazer a diferença de verdade. Foi neste momento que Helena entrou no quarto,
carregando uma pilha de papéis. Seu rosto se iluminou ao ver Rodrigo e Marina. Tenho novidades, ela anunciou, um sorriso genuíno em seus lábios. A venda da empresa foi finalizada e, adivinhem, a nova direção concordou em manter a maioria dos funcionários e continuar com as pesquisas legítimas que estávamos desenvolvendo. Rodrigo soltou um suspiro de alívio. Isso é maravilhoso, Helena. Pelo menos eles não sofrerão pelas minhas ações. Helena se sentou ao lado dele, pegando sua mão. Não são apenas suas ações, Rodrigo. Somos uma equipe, lembra? Nos bons e maus momentos. Marina observava a cena com um misto de alegria e uma pontada de tristeza. Alegria por ver o casal reunido e enfrentando os desafios juntos. Tristeza, porque sabia que seu tempo com os Albuquerque estava chegando ao fim. Como se lesse seus pensamentos, Helena se virou para ela. Marina, há algo mais que queremos discutir com você. Rodrigo assentiu, um sorriso misterioso em seu rosto. Sim, temos uma proposta para você. Uma que esperamos possa ser o começo de um novo capítulo para todos nós. Marina sentiu seu coração acelerar. O que os Albuquerque poderiam ter em mente? Enquanto esperava que eles elaborassem, ela não pôde deixar de refletir sobre como sua vida havia mudado desde que entrou pela primeira vez naquela mansão. O que quer que o futuro reservasse, Marina sabia que nada seria como antes. E de alguma forma, isso a encheu de uma expectativa emocionante. Marina olhava para Rodrigo e Helena com uma mistura de curiosidade e apreensão. O casal trocou um olhar cúmplice antes de Helena começar a falar. Marina, ela disse, sua voz suave mas firme. Durante todo esse tempo, você tem sido muito mais do que apenas a enfermeira de Rodrigo. Você se tornou uma amiga, uma confidente e, em muitos aspectos, parte de nossa família. Rodrigo assentiu, concordando. Você não apenas cuidou da minha saúde física, mas também nos ajudou a navegar por um dos períodos mais turbulentos de nossas vidas. E por isso somos eternamente gratos. Marina sentiu um nó se formar em sua garganta. Eu apenas fiz meu trabalho, ela conseguiu dizer, embora soubesse que era muito mais do que isso. Helena sorriu gentilmente. Não, Marina. Você fez muito mais do que seu trabalho exigia. E é por isso que temos uma proposta para você. Rodrigo se ajeitou na cadeira, inclinando-se ligeiramente para a frente. Como você sabe, vendemos a empresa. Mas o que você não sabe é que reservamos uma parte significativa dos recursos para um novo projeto. Um projeto que esperamos possa fazer uma verdadeira diferença no mundo. Marina olhou de um para o outro intrigada. Que tipo de projeto? Helena pegou um envelope da pilha de papéis que havia trazido e o entregou a Marina. Estamos criando uma fundação, uma organização dedicada a ajudar pessoas em situação semelhante à que Rodrigo enfrentou. Pacientes em recuperação de lesões neurológicas graves, especialmente aqueles sem recursos para tratamentos de ponta. Marina abriu o envelope com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo rapidamente os documentos dentro dele. Era um prospecto detalhando os objetivos e a estrutura da nova fundação. Isso é incrível, ela murmurou, genuinamente impressionada pela amplitude e ambição do projeto. Rodrigo sorriu, um brilho de entusiasmo em seus olhos que Marina não via desde antes do escândalo. E queremos que você faça parte disso, Marina. Não apenas como enfermeira, mas como uma das líderes do projeto. Marina sentiu como se o ar tivesse sido sugado do quarto. Mas por quê? Não tenho experiência em gestão de fundações ou... Helena a interrompeu gentilmente. Você tem algo muito mais valioso, Marina. Experiência prática, compaixão genuína e uma compreensão profunda das necessidades dos pacientes e suas famílias. Além disso, você provou ser capaz de pensar fora da caixa e implementar soluções inovadoras. Rodrigo concordou. Seu trabalho comigo, especialmente a introdução de terapias alternativas como a música e a presença de Galileu, demonstrou que você entende que a recuperação vai muito além do tratamento médico convencional. Marina ficou em silêncio, por um momento absorvendo tudo. Era uma oportunidade incrível, uma chance de fazer uma diferença real na vida de muitas pessoas.
mas também significava uma mudança drástica em sua própria vida. Eu não sei o que dizer. Ela finalmente conseguiu falar. É uma proposta maravilhosa, mas também assustadora. Seria uma grande responsabilidade. Helena pegou a mão de Marina, apertando-a gentilmente. Entendemos que é uma decisão importante. Não esperamos uma resposta imediata. Queremos que você pense sobre isso, considere cuidadosamente. Rodrigo acrescentou. E saiba que, independentemente de sua decisão, você sempre terá um lugar especial em nossas vidas. Seu trabalho aqui está completo, Marina. Você me ajudou a recuperar não apenas minha saúde, mas também minha integridade e meu casamento. Agora é hora de pensar no seu próprio futuro. Marina assentiu, sentindo uma onda de emoções conflitantes. Gratidão pela oportunidade, medo do desconhecido, tristeza por deixar para trás o trabalho e as pessoas que haviam se tornado tão importantes para ela. Posso ter alguns dias para pensar sobre isso? Ela perguntou. Claro, Helena respondeu. Prontamente. Tome o tempo que precisar. Enquanto isso, que tal começarmos a planejar sua transição? Independentemente de sua decisão sobre a fundação, acho que concordamos que você merece um descanso depois de tudo o que passou conosco. Os dias seguintes foram um turbilhão para Marina, enquanto ajudava a treinar a nova enfermeira que assumiria os cuidados de Rodrigo. Ela não podia deixar de refletir sobre tudo o que havia vivido nos últimos meses. Caminhando pelos jardins da mansão uma tarde, Marina se viu repassando mentalmente cada momento crucial de sua jornada com os Albuquerque. O primeiro dia, quando enfrentou o desprezo inicial de Helena. As pequenas vitórias na recuperação de Rodrigo. O momento tenso da revelação do segredo. A reconciliação emocionante do casal. Sentando-se em um banco perto do lago, ela observou os patos nadando tranquilamente, aparentemente alheios às transformações dramáticas que haviam ocorrido ao seu redor. Pensando na proposta, uma voz familiar a tirou de seus devaneios. Era Beatriz que se aproximava com 2 xícaras de chá fumegante. Marina sorriu, aceitando a xícara oferecida. É tão óbvio assim? Beatriz se sentou ao seu lado, soltando um suspiro suave. Você tem aquele olhar. O mesmo que Rodrigo costumava ter quando estava prestes a tomar uma decisão importante. Elas ficaram em silêncio por um momento, sorvendo o chá e observando a paisagem outonal. Sabe, Beatriz finalmente falou, quando Rodrigo sofreu o acidente, achei que nossa família nunca mais seria a mesma. E de certa forma não é. Mas graças a você, Marina, encontramos um novo normal. Um melhor, eu diria. Marina sentiu suas bochechas corarem com o elogio. Eu apenas fiz o que achava certo. Beatriz balançou a cabeça, um sorriso suave em seus lábios. Não. Você fez muito mais do que isso. Você nos lembrou da importância da honestidade, da compaixão, do perdão. Você trouxe Rodrigo de volta não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Marina refletiu sobre essas palavras, sentindo o peso da decisão que tinha pela frente. Ah, se eu não for capaz de fazer o mesmo por outros? E se eu decepcionar todos na fundação? Beatriz colocou uma mão reconfortante no ombro de Marina. O medo do fracasso é natural, Marina. Mas pense em tudo o que você já realizou aqui. Você enfrentou desafios que muitos teriam considerado impossíveis. A fundação seria apenas o próximo passo em sua jornada de fazer a diferença. As palavras de Beatriz ressoaram profundamente em Marina. Ela se lembrou de todas as vezes em que havia duvidado de si mesma desde que começara a trabalhar com os Albuquerque e como cada desafio superado a havia fortalecido. Naquele momento, sentada à beira do lago com o sol de outono se pondo no horizonte, Marina sentiu uma clareza que não experimentava há semanas. Ela sabia o que precisava fazer. Levantando-se, ela se virou para Beatriz com um sorriso determinado. Acho que está na hora de eu ter uma conversa com Rodrigo e Helena. Beatriz assentiu, um brilho de aprovação em seus olhos. Vá em frente. Eles estão esperando por você. Enquanto Marina caminhava de volta para a mansão, seu coração batia com uma mistura de nervosismo e excitação. Ela não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas estava pronta para abraçar o desafio.
O que ela não sabia era que sua decisão não apenas mudaria sua própria vida, mas também tocaria as vidas de inúmeras outras pessoas nos anos vindouros. A jornada que começara em um quarto silencioso, cuidando de um homem em estado vegetativo, estava prestes a se transformar em algo muito maior do que ela jamais poderia ter imaginado. O escritório de Rodrigo, antes um santuário de negócios e inovação tecnológica, agora emanava uma atmosfera diferente. As paredes, outrora decoradas com prêmios e reconhecimentos da indústria, agora exibiam fotos de pacientes em recuperação e gráficos detalhando os objetivos da nova fundação. Era um testemunho silencioso da transformação não apenas do espaço, mas das prioridades e valores de seus ocupantes. Marina respirou fundo antes de bater na porta entreaberta. Dentro, Rodrigo e Helena estavam debruçados sobre uma mesa cheia de papéis discutindo animadamente. Ao vê-la, ambos sorriram, um misto de expectativa e afeição em seus olhares. "Marina", Rodrigo a cumprimentou, sua voz mais forte e confiante do que ela já ouvira desde o início de sua recuperação. "Entre, por favor. Estávamos justamente falando sobre você." Helena puxou uma cadeira convidando Marina a se juntar a eles. "Espero que sejam coisas boas." Marina brincou, tentando aliviar sua própria tensão. "Sempre", Helena respondeu com um sorriso caloroso. "Na verdade, estávamos discutindo alguns detalhes do projeto da fundação, mas imagino que você tenha vindo aqui por um motivo específico." Marina assentiu, sentindo o peso da decisão que estava prestes a compartilhar. "Sim, eu pensei muito sobre a proposta de vocês, sobre fazer parte da fundação." Rodrigo e Helena trocaram um olhar rápido antes de voltarem sua atenção total para Marina. O silêncio no escritório era palpável, carregado de expectativa. "E então?" Rodrigo perguntou suavemente, sua voz traindo um toque de ansiedade. Marina tomou mais um fôlego profundo e então, com um sorriso crescente, anunciou: "Eu aceito. Quero fazer parte deste projeto, ajudar a fazer a diferença na vida de outras pessoas, como pude fazer na de vocês." A reação foi imediata. Helena soltou uma exclamação de alegria, levantando-se para abraçar Marina. Rodrigo, ainda limitado em seus movimentos, estendeu a mão para apertar a dela, seus olhos brilhando de emoção. "Não sabe como isso nos deixa felizes, Marina", Rodrigo disse, sua voz embargada. "Sua experiência, sua compaixão, serão inestimáveis para o sucesso da fundação." Helena, ainda com um braço ao redor de Marina, acrescentou: "E não apenas isso. Você trará uma perspectiva única, alguém que viveu na linha de frente do cuidado e sabe exatamente do que os pacientes e suas famílias precisam." Marina sentiu uma onda de emoção a invadir. Era um momento de realização, de sentir que estava no caminho certo. "Obrigada pela confiança", ela disse. "Prometo dar o meu melhor para honrar essa oportunidade." Os três passaram as horas seguintes discutindo os detalhes iniciais do projeto. Marina ficou impressionada com a visão abrangente que Rodrigo e Helena haviam desenvolvido. A fundação não se limitaria apenas a fornecer tratamento médico, mas também apoio psicológico, assistência financeira para famílias necessitadas, sem investimento em pesquisas inovadoras na área de reabilitação neurológica. "Queremos criar um modelo holístico de cuidado", explicou Rodrigo, apontando para um diagrama na parede. "Algo que trate não apenas o paciente, mas todo o ecossistema ao seu redor. Família, comunidade, pesquisa, tudo interconectado." Marina assentiu, já imaginando as possibilidades. "E quanto à terapia assistida por animais? Depois do que vimos com Galileu, acho que poderíamos expandir isso." Helena sorriu, claramente aprovando a sugestão. "Excelente ideia, Marina. Na verdade, já estávamos pensando em estabelecer parcerias com organizações de terapia assistida por animais. Sua experiência nessa área será crucial." À medida que a noite avançava, os contornos do futuro começavam a se formar com mais clareza. Marina sentia uma mistura de entusiasmo e apreensão. Era um novo capítulo em sua vida, um salto para o desconhecido, mas um que prometia crescimento e realização. Quando finalmente decidiram encerrar a reunião, já passava da meia-noite. Rodrigo, visivelmente cansado,
mas com um brilho de satisfação nos olhos, se levantou com a ajuda de Helena. Bem, acho que é hora de descansar, ele disse. Temos um longo caminho pela frente, mas com esta equipe, sinto que podemos realizar algo verdadeiramente especial. Helena concordou, acrescentando: E Marina, não se preocupe com os detalhes práticos da transição. Cuidaremos de tudo. Seu novo contrato, acomodações se precisar se mudar, tudo o que for necessário para que você possa se concentrar totalmente neste novo desafio. Marina sentiu uma onda de gratidão. Não sei como agradecer a vocês por esta oportunidade. Rodrigo sorriu, colocando uma mão no ombro dela. Não há necessidade de agradecimentos. Você já fez mais por nós do que jamais poderemos retribuir. Isso é apenas o começo de uma nova jornada juntos. Enquanto caminhava de volta para seu quarto naquela noite, Marina refletiu sobre o caminho que a trouxera até ali. De uma jovem enfermeira recém-formada a uma peça-chave em um projeto que poderia mudar inúmeras vidas. Era uma responsabilidade enorme, mas uma que ela se sentia pronta para assumir. Deitada em sua cama, olhando para o teto, Marina permitiu-se sonhar com o futuro. Visualizou pacientes recuperando movimentos que achavam perdidos para sempre, famílias reunidas, pesquisas revolucionárias sendo realizadas. E no centro de tudo isso, ela se viu, não mais apenas observando e cuidando, mas ativamente moldando o destino de tantos. Com um sorriso nos lábios, Marina adormeceu. Seu último pensamento antes de cair no sono foi uma mistura de gratidão pelo passado e expectativa pelo futuro. O amanhã traria desafios, sem dúvida, mas também promessas de um novo começo cheio de possibilidades. O que ela não sabia era que os próximos anos trariam não apenas sucessos profissionais, mas também desafios pessoais e revelações surpreendentes que testariam sua determinação e redefiniriam sua compreensão de família, lealdade e propósito. Mas por enquanto, naquela noite tranquila, Marina descansava, pronta para abraçar o que quer que o destino lhe reservasse. Os meses que se seguiram à decisão de Marina de se juntar à Fundação Albuquerque foram um turbilhão de atividades. A mansão, antes um símbolo de riqueza e poder corporativo, gradualmente se transformou no centro nervoso de uma organização filantrópica em rápido crescimento. Marina mergulhou de cabeça em suas novas responsabilidades. Suas jornadas agora eram preenchidas com reuniões de planejamento, visitas a hospitais e centros de reabilitação, e intermináveis horas de pesquisa para implementar as melhores práticas em cuidados neurológicos. Uma manhã ensolarada de 1700, primavera, quase um ano após o início do projeto, Marina se encontrava no jardim da mansão, agora transformado em um espaço terapêutico para pacientes em recuperação. Observava com um sorriso no rosto, enquanto um grupo de terapeutas conduzia uma sessão de yoga adaptada para pessoas com mobilidade reduzida. Impressionante, não é? A voz de Rodrigo a surpreendeu. Ele se aproximava, caminhando com a ajuda de uma bengala, seu progresso físico evidente em cada passo firme. Marina assentiu, sentindo uma onda de orgulho. É incrível ver como evoluímos em tão pouco tempo. Quem diria que este jardim se tornaria um centro de cura? Rodrigo sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de satisfação e determinação. E isso é apenas o começo, Marina. Temos grandes planos para o futuro. Eles caminharam juntos pelo jardim, discutindo os últimos desenvolvimentos da fundação. Marina não pôde deixar de notar como Rodrigo havia mudado. O homem quebrado e cheio de culpa que ela conhecera há mais de um ano havia se transformado em um líder compassivo e visionário. Sabe, Rodrigo disse, parando para observar um grupo de pacientes praticando tai chi. Às vezes me pergunto se tudo isso teria sido possível sem você, Marina. Marina sentiu suas bochechas corarem com o elogio inesperado. Ora, Sr. Albuquerque, foi você e a Sra. Helena que tiveram a visão para criar tudo isso. Rodrigo balançou a cabeça, seu olhar se tornando mais sério. Talvez tenhamos tido a ideia, mas foi você quem nos mostrou o caminho. Sua dedicação, sua abordagem inovadora, você nos inspirou a pensar além do convencional. Antes que Marina pudesse responder, foram interrompidos pela chegada apressada de Helena.
Seu rosto, normalmente composto, estava tenso com preocupação. Rodrigo, Marina, ela chamou se aproximando rapidamente. Temos um problema. A imprensa... Helena hesitou, lançando um olhar preocupado para os pacientes próximos, antes de continuar em voz baixa. Eles estão fazendo perguntas sobre o financiamento da fundação. Alguns jornalistas estão sugerindo que estamos usando dinheiro obtido de forma ilegal. O semblante de Rodrigo escureceu instantaneamente. Mas isso é absurdo. Todos os fundos foram auditados e aprovados durante a venda da empresa. Marina sentiu um nó se formar em seu estômago. Depois de todo o progresso, depois de todo o bem que haviam feito, enfrentariam agora uma nova crise. O que podemos fazer? Ela perguntou, seu tom prático mascarando sua crescente ansiedade. Helena suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto raro de frustração. Por enquanto, precisamos ser transparentes. Sugiro uma coletiva de imprensa, mostrar todos os nossos registros financeiros, deixar claro que não temos nada a esconder. Rodrigo assentiu lentamente, sua expressão uma mistura de determinação e cansaço. Você está certa, como sempre. Marina, precisaremos de sua ajuda para preparar a apresentação. Seu conhecimento direto dos programas e seu histórico com a Fundação serão cruciais. Marina sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Este não era apenas mais um desafio profissional. Era um teste de tudo o que haviam construído juntos. Os dias que se seguiram foram uma corrida frenética contra o tempo. Marina trabalhou incansavelmente ao lado de Rodrigo e Helena, preparando documentos, ensaiando declarações e antecipando possíveis perguntas da imprensa. As noites se arrastavam até a madrugada, com o trio muitas vezes adormecendo sobre pilhas de papéis no escritório. Na véspera da coletiva de imprensa, Marina se encontrou sozinha no jardim, buscando um momento de paz em meio ao caos. O luar banhava as flores em uma luz prateada, criando uma cena quase etérea. Não consegue dormir? A voz suave de Beatriz a tirou de seus pensamentos. Marina se virou, oferecendo um sorriso cansado. Acho que estou nervosa demais para dormir. Beatriz se juntou a ela no banco, oferecendo uma xícara de chá quente. É compreensível. Vocês três têm carregado um fardo enorme nos últimos dias. Elas ficaram em silêncio por um momento, sorvendo o chá e contemplando o jardim noturno. Sabe, Beatriz finalmente falou, sua voz carregada de emoção. Quando Rodrigo sofreu o acidente, achei que nossa família nunca mais seria a mesma. E de certa forma, não é. Mas graças a você, Marina, encontramos um novo propósito. Uma nova forma de ser família. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Eu só fiz o que achava certo. Beatriz pegou a mão de Marina, apertando-a gentilmente. Você fez muito mais do que isso. Você nos mostrou que é possível recomeçar, que é possível transformar a tragédia em algo belo e significativo. As palavras de Beatriz tocaram profundamente Marina. Naquele momento, sob o céu estrelado, ela sentiu uma renovação de sua determinação. Não importava o que a imprensa ou o mundo exterior pensasse. O trabalho que estavam fazendo era real. Era importante e valia a pena lutar por ele. Obrigada, Beatriz, Marina disse suavemente. Acho que eu precisava ouvir isso. Com um último aperto de mão e um sorriso encorajador, Beatriz se despediu, deixando Marina sozinha com seus pensamentos. A jovem enfermeira, agora uma peça fundamental na Fundação Albuquerque, olhou para o céu, sentindo uma mistura de gratidão pelo caminho percorrido e determinação para os desafios que ainda estavam por vir. Enquanto caminhava de volta para a casa, Marina fez uma promessa silenciosa a si mesma e a todos aqueles que a Fundação ajudava. Não importava o que acontecesse na coletiva de imprensa do dia seguinte, ela lutaria com todas as suas forças para proteger e expandir o trabalho que haviam começado. O que Marina não sabia era que a coletiva de imprensa seria apenas o começo de uma série de eventos que testariam não apenas a integridade da Fundação, mas também os laços que ela havia formado com os Albuquerque. O futuro reservava surpresas, revelações e desafios que ninguém poderia prever, mas que moldariam o destino de todos os envolvidos de maneiras profundas e inesperadas.
A manhã da coletiva de imprensa amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o próprio céu refletisse a tensão que pairava sobre a mansão Albuquerque. Marina acordou cedo, após uma noite inquieta de sono intermitente. Enquanto se preparava, ensaiava mentalmente as respostas para possíveis perguntas difíceis que poderiam surgir. O saguão da mansão, transformado em uma improvisada sala de imprensa, zumbia com a energia nervosa de jornalistas e fotógrafos. Marina observava de um canto, sentindo seu coração acelerar à medida que o momento se aproximava. Rodrigo e Helena entraram, ambos projetando uma imagem de confiança e compostura que Marina sabia ser parcialmente uma fachada. Ela podia ver a tensão nos ombros de Rodrigo, o leve tremor nas mãos de Helena. "Bom dia a todos", Rodrigo começou, sua voz firme apesar da pressão. "Agradecemos sua presença aqui hoje. Estamos aqui para abordar as recentes especulações sobre o financiamento da Fundação Albuquerque e para reafirmar nosso compromisso com a transparência e a integridade." Por quase uma hora, Rodrigo e Helena apresentaram detalhadamente as contas da Fundação, explicando cada fonte de financiamento e cada despesa. Marina observava, admirada com a clareza e a honestidade com que enfrentavam as perguntas, por vezes agressivas, dos jornalistas. Então, uma pergunta pegou todos de surpresa. "Sr. Albuquerque", um jornalista se levantou, seu tom acusatório. "Temos informações de que um ex-funcionário de sua antiga empresa alega ter provas de que o senhor continuou práticas antiéticas, mesmo após o escândalo inicial. Como o senhor responde a essas acusações?" Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Marina sentiu seu estômago afundar, observando a cor drenar do rosto de Rodrigo. Helena, ao seu lado, parecia igualmente chocada. Rodrigo hesitou por um momento antes de responder, sua voz ligeiramente trêmula. "Eu não tenho conhecimento de tais alegações. Nossa fundação opera com total transparência e ética. Se existem acusações específicas, estamos abertos a investigá-las completamente." A coletiva de imprensa terminou em um clima de tensão palpável. Assim que as câmeras foram desligadas, Rodrigo, Helena e Marina se retiraram rapidamente para o escritório, seguidos de perto por Beatriz e a equipe jurídica da fundação. "O que diabos foi aquilo?" Helena explodiu assim que a porta se fechou. "Rodrigo, você tem algo a nos dizer?" Rodrigo desabou em uma cadeira, parecendo subitamente envelhecido e cansado. Eu não sei do que eles estão falando. Juro que desde que começamos a fundação, tudo tem sido completamente acima da mesa." Marina observava a cena se desenrolar, sentindo-se dividida entre sua lealdade aos Albuquerque e uma crescente sensação de inquietação. "Talvez seja apenas um mal-entendido", ela sugeriu hesitante. "Algum funcionário descontente tentando causar problemas?" Beatriz, que até então estivera em silêncio, falou: "Independentemente da origem, precisamos levar isso a sério. Se há alguma verdade nessas alegações, precisamos descobrir e lidar com isso imediatamente." As horas seguintes foram um turbilhão de reuniões de emergência, chamadas para advogados e tentativas frenéticas de rastrear a fonte das acusações. Marina se viu no meio de tudo isso, ajudando a revisar documentos e tentando manter a calma em meio ao caos. Foi no final da tarde, quando todos estavam exaustos e à beira do desespero, que a verdade finalmente veio à tona. Um e-mail anônimo chegou, contendo documentos que pareciam implicar não Rodrigo, mas Helena em algumas transações questionáveis nos primeiros meses da fundação. O silêncio que se seguiu à revelação foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para Helena, que parecia ter encolhido em sua cadeira. "Helena?" A voz de Rodrigo era um misto de confusão e dor. "O que é isso?" Helena fechou os olhos, respirando fundo antes de falar. Eu fiz o que achei necessário para garantir que a fundação tivesse um começo sólido. Houve alguns atalhos financeiros que tomei. Nada ilegal, mas certamente questionável do ponto de vista ético. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Tudo em que ela acreditava, todo o trabalho que haviam feito, de repente parecia manchado. "Por quê?" Foi tudo que ela conseguiu perguntar, sua voz mal passando de um sussurro.
Helena olhou diretamente para Marina, seus olhos cheios de uma mistura de arrependimento e determinação. Porque eu acreditava no que estávamos fazendo. Porque eu não podia suportar a ideia de falhar, de decepcionar todas as pessoas que dependiam de nós. Eu pensei que estava protegendo o sonho que construímos juntos. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções conflitantes. Rodrigo parecia devastado, Beatriz chocada e Marina não sabia o que sentir. Foi Rodrigo quem finalmente quebrou o silêncio. Precisamos consertar isso, ele disse, sua voz cansada, mas resoluta. Precisamos ser completamente transparentes, enfrentar as consequências de frente. Marina assentiu lentamente, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. E quanto à fundação? As pessoas que dependem de nós? Helena se levantou, seu rosto uma máscara de determinação, apesar das lágrimas não derramadas em seus olhos. Faremos o que for preciso para proteger o trabalho da fundação, mesmo que isso signifique, mesmo que eu tenha que me afastar. As palavras de Helena pairaram no ar, carregadas de implicações. Marina olhou ao redor da sala, para as pessoas que haviam se tornado sua família, e percebeu que estavam à beira de outra grande mudança. Enquanto a noite caía sobre a mansão Albuquerque, Marina sabia que os dias seguintes seriam cruciais. Eles enfrentariam não apenas o escrutínio público e possíveis repercussões legais, mas também a difícil tarefa de reconstruir a confiança entre si. O que o futuro reservava para a Fundação Albuquerque e para as pessoas que a haviam construído com tanto amor e dedicação, apenas o tempo diria. Mas uma coisa era certa: nada seria como antes. Marina olhou pela janela para o jardim agora envolto em sombras e fez uma promessa silenciosa a si mesma e a todos aqueles que a fundação ajudava. Ela não desistiria. Não importava o quão difícil fosse o caminho à frente, ela lutaria para preservar o bem que haviam feito e para corrigir os erros do passado. Os dias que se seguiram à revelação de Helena foram um turbilhão de emoções e atividades frenéticas. A mansão Albuquerque, antes um refúgio de esperança e cura, agora parecia envolta em uma nuvem de incerteza e tensão. Marina se viu no epicentro de uma tempestade de reuniões de crise, entrevistas com advogados e sessões intermináveis de revisão de documentos. Seus dias se tornaram uma mistura confusa de tentar manter a fundação funcionando enquanto lidava com a crescente pressão externa e o clima de desconfiança interna. Uma manhã, cerca de uma semana após a coletiva de imprensa desastrosa, Marina encontrou Rodrigo sozinho no jardim terapêutico. Ele estava sentado em um banco, observando o nascer do sol com um olhar distante. Ela hesitou por um momento antes de se aproximar. "Senhor Albuquerque", chamou suavemente. "Está tudo bem?" Rodrigo se virou para ela, um sorriso triste brincando em seus lábios. "Ah, Marina, bom dia. Estava apenas refletindo." Marina se sentou ao lado dele, sentindo o peso do silêncio entre eles. Finalmente, Rodrigo falou. "Sabe, quando comecei esta fundação, pensei que estava me redimindo pelos meus erros passados. Mas agora me pergunto se não estou simplesmente perpetuando um ciclo de enganos e meias-verdades." Marina sentiu seu coração apertar ao ver a dor nos olhos de Rodrigo. "Senhor Albuquerque, o bem que fizemos aqui é real. Os pacientes que ajudamos, as vidas que mudamos, isso não pode ser negado." Rodrigo assentiu lentamente. "Você está certa, é claro. Mas a que custo, Marina? A que custo?" Antes que Marina pudesse responder, foram interrompidos pela chegada de Helena. Seu rosto, normalmente composto, mostrava sinais claros de noites mal dormidas e preocupação constante. "Ah, aqui estão vocês", disse Helena, sua voz tensa. "Temos uma reunião com a equipe jurídica em meia hora. Eles têm novidades." O trio caminhou em silêncio de volta à mansão, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ao entrarem na sala de reuniões, foram recebidos por Beatriz e um grupo de advogados de semblante sério.